Olá, eu sou Eduardo Fausto, arquiteto, especialista em arquitetura sacra e espaço litúrgico. E hoje falaremos sobre quem é o pai do famoso Cristo Redentor. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo para ficar aqui atualizado. Bem, o Cristo Redentor é um dos monumentos mais importantes do mundo, é o símbolo do Brasil. E eu sei que existe sempre aquela competição de qual é o monumento mais alto do mundo, qual é o segundo, qual é o terceiro. Depois que na Índia construíram a estátua de Sardar Patel de 182 metros de altura e que hoje em dia qualquer lugar tem qualquer estátua com mais de 40 metros, até estátuas que são réplicas de outras que têm essa altura, não acredito que esse seja o problema. Mas se você é competitivo, eu aconselho que você utilize o método que eu utilizaria, já que é para ganhar uma discussão só nos números. Então vamos considerar que o pedestal do Cristo Redentor é o Corcovado. Então nós temos, o Corcovado tem 709 metros, o Cristo Redentor tem 38, logo o Cristo Redentor tem 747. Resolvido, vencemos a disputa da altura. Agora vamos conversar um pouco sobre do que se trata esse monumento. Uma coisa interessante foi que quando eu comecei a pesquisar sobre o Cristo, tanto que o nome do vídeo é quem foi o pai ou quem é o autor, eu iria falar simplesmente sobre o Cristo, por ser uma obra de arte, uma obra de arquitetura religiosa, de arte religiosa, e que é tão importante para o Brasil. No meio da minha pesquisa para esse tema, eu vi que nas partes mais simples das pesquisas, como simplesmente ir na Wikipedia, o artigo que estava lá escrito estava escrito com muito rancor, muita vontade de dizer que o Landowski, que é um dos autores, não era o autor, e o autor verdadeiro é o engenheiro arquiteto Heitor da Silva Costa. A mesma coisa acontece quando se entra no Google Arte e Cultura e sobre a exposição do Museu Landowski, lá na França, que também conta a história inteira querendo defender a mesma coisa, querendo defender que o autor é o Landowski, esse francês. E ao mesmo tempo tem bisnetos dos dois lados brigando por direitos autorais. Outro braço, digamos, da desinformação sobre o Cristo Redentor, o dos próprios guias do local. Claro que faz muito tempo que eu fui no Cristo, na época não existia nem Google, a gente pesquisava no KD ainda, e no máximo existia celular, e olhe lá, celular realmente que era um telefone. E lá os guias diziam que foi um presente dos franceses, nitidamente fazendo uma relação com a Estátua da Liberdade, que foi realmente um presente dos franceses para os Estados Unidos. Mas como não tinha esse Google na mão e não tinha como pesquisar, meio que a gente tinha que aceitar isso. Até pesquisando na internet, vendo ter um programa de humor que foi um arquiteto falar uma vez, e ele falou isso, quer dizer, é algo que é feito milhões de vezes, um arquiteto falando uma bobagem dessa. Eu vi que esse é um tema polêmico, então eu vou contar a história um pouco baseado nessa questão. Começamos com a questão do Corcovado, né? Que o Corcovado foi, entre outros, entre o Pão de Açúcar e outros, foi o morro escolhido. Corcovado já começa que é interessante que o nome dele vem de uma corcova. Em registros de cartas gráficas, né, do século XVI, vinha como ele estava escrito como Pináculo da Tentação. Se é a tentação de Cristo, lá de Mateus, não sei. O Dom Pedro I, em 1824, é uma das primeiras registros de uma expedição até o Corcovado. Obviamente por questão militar de segurança, que era muito comum na época. Lá tinha uma visão completa da costa, tá, para proteção da capital do Brasil, né? Foi 60 anos depois, em 1884, que Dom Pedro II criou a linha desse trem que sobe até o topo, um trem realmente feito para turismo, que, se eu não me engano, é um dos primeiros da América Latina a ser um trem feito especificamente para turismo, e que piqueniques e virou um parque, na verdade, como se fosse um parque. Ainda antes dessa construção desse trem, em 1859, foi quando nós vemos a primeira vez que alguém propõe um monumento religioso lá no topo. Foi o padre lazarista, Pedro Maria Bosch.
ele propôs à princesa Isabel que fosse feita um monumento religioso lá no topo. E interessante saber que a própria princesa Isabel foi oferecido, os abolicionistas ofereceram a ela, já em 1888, né, na época da abolição, que fosse construída uma estátua dela mesma, lá no topo. Porém, a própria princesa Isabel declinou gentilmente, né, da proposta e digamos, manteve o pedido do padre de criar um monumento religioso, e no caso até propôs um, que disse que era o Sagrado Coração de Jesus, que era, veja, o verdadeiro Redentor. Mas foi em 1921 que tomou força essa ideia da construção de um monumento religioso no topo. Não vou tocar no assunto das polêmicas todas que aconteceu, principalmente pela Igreja Batista, mas o principal foi que em 1922 é quando o concurso acontece e o vencedor do concurso é o Heitor da Silva Costa. O Heitor da Silva Costa apresentou este projeto do Cristo segurando a cruz e o mundo na outra mão. Ele teve a ajuda do desenhista Carlos Oswald. Entra aqui um nome importante, o cardeal Dom Sebastião Leme. Ele não é o autor, mas o idealizador. Porque foi por ele que além de ter organizado esse concurso, que teve esse projeto vencedor, teve a Semana do Monumento, um ano depois, 23, em que teve uma grande campanha nacional para arrecadação de dinheiro para a construção. Essa arrecadação teve venda de rifas, teve festas, teve reunião de escoteiros e tal. Aqui tem dois vídeos que é interessante buscar. A construção da estátua do Cristo Redentor, de Bel Noronha, e o Cristo Redentor, de René Sampaio e Mariana Dias. Esses dois têm entrevistas com esses senhores hoje, né, que participaram desse período da arrecadação. Depois desse período, começou-se a mudança do conceito da obra em si. Porque imagino que, a princípio, eles queriam... Esse concurso foi lançado e essa arrecadação foi feita para ver se teria fôlego para construir, né? Eu acho que, vendo que foi bem sucedida essa arrecadação, começou-se a mudança do conceito da própria estátua. E assim tem novos desenhos do Carlos Oswald, já agora com Cristo de braços abertos, e que é um conceito muito mais interessante, porque a ideia era que de longe, já que era possível ser visto de toda a cidade, de longe poderia ser visto como uma cruz também. Então, Cristo Redentor com os braços abertos é perfeito por isso. Quem chega perto enxerga a imagem de Cristo, mas quem está longe enxerga uma cruz. E é bem nítido para quem vai ao Rio e vê que quando está distante dele se vê uma cruz, e quando se chega cada vez mais perto se enxerga o próprio Cristo. Também algumas questões como a cabeça levemente abaixada para olhar para a cidade, outra polêmica de quem é a autoria disso. Então agora, o que Heitor faz? Heitor vai para a Europa buscar uma equipe. Nós estamos na década de 20 do século 20. Nessa época, estátuas monumentais eram presas numa montanha. Elas eram esculpidas na montanha, as mais antigas. Por exemplo, o Buda de Leshan, ele tem 71 metros, ele é gigantesco, mas ele é esculpido numa pedra. Então a parte estrutural é muito fácil de ser feita. Ao mesmo tempo, também o Buda de Nihonji Daibutsu, que ele tem 31 metros, a altura que teria o Cristo, mas ele também é esculpido. Em 1889, a Estátua da Liberdade que rompe e consegue criar uma estátua gigantesca e solta, sem estar grudada numa montanha, nada disso, então com uma parte estrutural complexa. Então era o único exemplo, a única estátua desse tamanho que existia no mundo nessa época era a Estátua da Liberdade. Então não era simplesmente vamos fazer uma estátua gigante, temos tecnologia para isso. Ele necessitava desse aprimoramento fora. Então foi aonde ele foi para a Europa, onde tinha os melhores profissionais. Depois de muito buscar, ele dividiu em duas frentes o projeto. O ideal era tratar como uma arquitetura um T, como o corpo e os braços, como arquitetura, como se fosse um prédio em T.
e as mãos e a cabeça fossem tratados como escultura, como se fosse uma escultura mesmo, que seria feito em loco, seria feito, digamos, fora de lá e depois encaixada. A mão seria sólida, o resto seria tratado como uma arquitetura e que vai sendo modelado ponto a ponto lá, digamos, na própria arquitetura, como se fosse um revestimento, digamos, essas várias ondulações do tecido. Que aí ele encontra o Paul Landowski, o francês. Paul Landowski foi aceito com facilidade, pois aqui a gente entra nessa velha história da dificuldade dessa conversa do modernismo com a arte sacra, né? Por ele não ter exageros modernos, ele foi chamado. Então ele pegou o projeto do Heitor e começou a fazer maquetes para ter esse desenvolvimento. E é interessante que ele faz a primeira maquete não condiz com a estrutura, com a parte construtiva, digamos, seria muito complicado fazer essa primeira maquete. E ele vai buscando a segunda, a terceira maquete. Tem aqui um depoimento dele, deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Veja só, quando ele estava fazendo ele fez uma maquete de 2,30 m e depois uma maquete de 4 metros, que foi a que veio para o Brasil para cortar em pedaços, cortar não, né? Para setorizar, para depois reproduzir em tamanho real. Quanto mais se faz crescer uma estátua, mais é necessário diminuir a cabeça. A proporção 7 cabeças e meia, boa para um tamanho natural, deve ser 8 para 2 metros, 9 para 2,5 metros, e o meu Cristo do Rio de Janeiro precisa pelo menos 12 cabeças, senão a figura parece curta. Em grande escala, funciona, porque a pessoa vai ver de baixo para cima, então funciona ter a cabeça menor. E sendo que se fosse um Cristo Redentor, por isso que a gente não pode tentar reproduzir o Cristo Redentor idêntico nas mesmas proporções pequenas, porque ele foi pensado, até a proporção foi pensada para ser grande. Veja que interessante. Resolvida essa parte artística, ele foi atrás da parte estrutural. E ele encontrou também na França. Aí essa foi um pouco mais fácil, porque Albert Cacot é um engenheiro estrutural, calculista, que já era renomado, era um sujeito que trabalhava com pontes, barragens, não tinha erro chamar esse engenheiro. Digamos, o Cristo já estava resolvido, realmente ele fez o cálculo estrutural. Ele não entrou no projeto, ele fez o cálculo estrutural exatamente. E nesse cálculo estrutural dividiu em 12 pavimentos, com contraventamentos, no 9º pavimento onde está o coração que foi colocado. E claro, o grande desafio da época era a dificuldade de estar a 700 metros de altura, os ventos que tem lá nesse topo, né? E aqueles braços funcionam como velas de barco, que fazem um momento torsor, né, no tronco aqui, quer dizer, vão empurrar ele dessa forma. Então a tendência dele ter uma ruptura bem na parte mais importante, que é no centro, era muito grande. Por isso ele foi dividido em 4 pilares, ele tem 4 pilares centrais de concreto, né, todo de concreto, e que estabilizam tudo. Mas na época, como eu disse, só existia a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade era feita de aço, inclusive. Seria a primeira estátua de concreto desse tamanho. Falando desses tamanhos, o embasamento dele tem 8 metros e ele tem 30. Então são 38 metros no total. Eu acho ideal se considerar 38, porque a estrutura que segura tem que segurar o embasamento junto. Então não faz muita, digamos, estruturalmente o que importa é que tem 38 metros. Ele tem 29,6 de envergadura, que são os braços abertos. E agora entra outro personagem importantíssimo, que é o Heitor Lévy. Heitor Lévy é outro Heitor, né? São 2 Heitores. Ele é o engenheiro responsável pela obra. E é bom também citar o Pedro Fernandes Viana da Silva, que foi um engenheiro que foi o fiscal de obra. Mas o Heitor Lévy, ele foi morar na obra. Ele tinha um sítio, foi no sítio dele onde levaram esses 50 pedaços da cabeça feita lá na França, montaram em gesso, trabalharam não dá para dizer molde, porque se você veja como era a cabeça que está que foi montada lá na França, e veja como é a cabeça pronta, é um pouco diferente. Ele teve esse trabalho de fazer os braços, que
como fariam esses braços do Cristo, que teriam que fazer esse monte de andaime em balanço praticamente, porque parte dos braços estavam já sob o penhasco, não tinha uma base embaixo para segurar. Então foi conseguido inclusive trilhos de trem, que eu não lembro o que foi desmontado, o que foi que... Então, para conseguir fazer esses andaimes, tiveram que fazer andaimes metálicos. Foi realmente assim uma obra, de novo a gente volta àquela história. Primeira estátua desse tamanho de concreto armado. Então, o engenheiro que vai lá e assume a bronca, vamos construir num topo de um morro, onde tem que trazer todo o material lá de baixo, é realmente uma grande estrutura. O Cristo também tem uma parte artística muito bonita, que é o acabamento dele. Foi algo proposto pelo próprio Silva Costa, várias pedras triangulares de 3x3. Eles foram colados em tecido de filó eu acho engraçado esse termo, né? Esse termo é muito da época, né? Senhoras da sociedade carioca. E essas senhoras, elas iam escrevendo nomes, fazendo pedidos, intenções nas pedras ou nos tecidos, para sabendo que quando estivesse colada lá na imagem, no Cristo, estaria lá as suas intenções, os nomes, os pedidos. E isso dá um acabamento, além de, claro, de deixar impermeável, de toda a parte técnica, dá essa parte artística dele, do que ele fosse simplesmente uma escultura toda de concreto. Porque, por exemplo, a Estátua da Liberdade, ela é feita toda de cobre. Inclusive ela é verde, porque o cobre quando oxida, ele se torna verde. A Estátua da Liberdade, a princípio, ela era cor de cobre. E já é um acabamento sofisticado, bonito, cobre. Então, o Cristo precisava de algo mais sofisticado do que aquela argamassa. Foi inaugurado no dia 12 de 1931, e essa inauguração, na época, o Papa da época era o Pio XI. E foi feito toda uma história de que o Marconi, famoso cientista, né, ele ia mandar uma emissão de uma onda, de um sinal de rádio lá da Itália, do Mediterrâneo, para ser ativadas as luzes da inauguração aqui, para ter essa simbologia, como se tivesse vindo de Roma, vindo da Santa Sé, o início, digamos, a inauguração. Obviamente que uma coisa dessa estava um mau tempo no dia, a onda de rádio não chegou, e teve um engenheiro inteligente lá, que eu não lembro o nome dele, que ativou e as luzes foram acesas e a inauguração aconteceu normalmente. E tem uma mensagem bonita também que se vê dos parentes dos dois Heitores, né? O Heitor Levi e o Heitor da Silva Costa, que mostra a conversão dos dois, né? Um era ateu e o outro era judeu, e os dois se tornaram cristãos. Inclusive o Heitor Levi, que era mestre de obras, foi lá no coração de Cristo, que tem no peito do Cristo, e dentro daquele coração ele colocou uma garrafa com o nome de todos os parentes dele. Bem, e o resumo do título é que, podem ver, é uma grande bobagem essa questão do arquiteto ou do engenheiro ou do artista de querer se colocar como único autor, como se uma obra não fosse feita em várias mãos. A arte sacra e a arquitetura sacra, ela sempre nos coloca nesse lugar, que um projeto é feito em várias mãos. Eu sempre digo que tudo que eu projeto, por exemplo, é feito por mim, pela comunidade, pelos padres e pelos bispos. Todos dão suas opiniões, todos colaboram, e no final, aquele produto final é essa grande mescla de muitas cabeças. O Silva Costa soube ouvir todos os outros, ele que é o grande, digamos, impulsionador lá, o que coordenou o projeto inteiro e também um dos autores, óbvio, mas ele aceitou a ideia de todos os outros para que tivesse viabilidade. E o principal, quando ele começou a fazer essa obra, ele tinha um objetivo, queria que fosse uma estátua, um monumento que se assemelhasse a dois monumentos da época, como Estátua da Liberdade e Torre Eiffel, que fosse impossível falar da França sem falar de Torre Eiffel, na época já era assim,
E era impossível se falar dos Estados Unidos e não se falar da Estátua da Liberdade. Então, ele teve êxito isso. Hoje, o Cristo Redentor é o símbolo do Brasil, é o símbolo do Rio de Janeiro. Que a lição aqui fica de humildade, de que para fazermos bons projetos precisamos saber ouvir e aceitar a opinião alheia. E isso fica para todos, arquitetos, artistas, todos que estão envolvidos principalmente com a parte de arte sacra e arquitetura sacra. Bem, agradeço enormemente a quem ouviu até aqui. Se você encontrou alguma informação que não esteja muito precisa, é só botar nos comentários. Ou se quiser acrescentar informações, porque é muito rica, tem muita coisa para se falar do Cristo, pode também, por favor, ajude-nos a saber cada vez mais. E eu fico por aqui, não esquece de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para saber mais novidades. E nos vemos em breve.